IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Muito boa tarde, você que nos assiste ao vivo todas as quartas-feiras na TV Floripa, canal 4 da NET ou no site da TV. Eu sou a Aline Bittencourt e esse é o Espaço Floripa em Foco, um espaço do IIPC de Florianópolis, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Todas as quartas-feiras nós convidamos professores do IIPC para conversar sobre temas relacionados com a evolução da consciência, as bioenergias e o parapsiquismo. E hoje nós temos com a gente o professor Paulo Batistella. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. O professor Paulo Batistella, ele é doutorando pela UFSC, Paulo em computação. Ele é professor e pesquisador e voluntário da Conscienciologia e atualmente ele é também o coordenador do IPC de Florianópolis. Hoje, Paulo, a gente vai conversar sobre o tema, então, inteligência evolutiva e desenvolvimento profissional. Já é um tema interessante que acho assim, as pessoas que estão nos ouvindo quando ouvem falar inteligência evolutiva, porque normalmente quando a gente fala tal pessoa é inteligente ou fulano é muito inteligente, normalmente a gente associa à intelectualidade. E aí a Conscienciologia traz esse novo conceito que é inteligência evolutiva. Como é que funciona? Existem diferentes tipos de inteligência, de modalidades? Então, Aline, existem vários tipos de inteligência. Por exemplo, a inteligência musical, a inteligência corporal, comportamental. A intelectualidade é um tipo de inteligência, assim como outras. A própria psicologia ela já vem estudando, falando sobre vários tipos de inteligência. É a Conscienciologia como um paradigma novo, uma mudança de entendimento sobre o estudo da consciência. Ela propõe esse tema, que é a inteligência evolutiva, como um tema que busca trabalhar vários tipos de inteligências e que ajuda a consciência a evoluir. Então, por exemplo, a inteligência evolutiva ela tem como base, por exemplo, a cosmoética, que é uma ética muito mais ampla. Se a gente for parar só para pensar em intelectualidade, por exemplo, a pessoa pode ser super inteligente, mas ela não tem um nível de ética profissional. Imagina chegar em cosmoética, que é uma ética cósmica. Eu vou dar um exemplo de uma cosmoética para o telespectador que está lá em casa. Por exemplo, quando ele pensa mal do colega, pensa mal da mãe ou do filho. Então, ele está emitindo energias negativas em cima daquela pessoa. Então, a inteligência evolutiva, ela considera, por exemplo, além da cosmoética, a condição dos vários veículos de manifestação da consciência. E um desses veículos, qual que é? É o corpo energético. Então, a gente utilizar a nossa inteligência consciencial para utilizar essas energias positivas e não ficar jogando energia negativa em cima de qualquer pessoa, ou ficar pensando negativamente em cima de qualquer pessoa, ou de você mesmo. Por exemplo, quando a pessoa passa 10, 20 anos trabalhando em algum emprego e ela vai todo dia frustrada para o trabalho. Então, E ela pode ser uma pessoa muito inteligente intelectualmente, ser um expert às vezes na sua área, E, às vezes, essa pessoa que é super inteligente, ela cria um mecanismo de defesa do ego tão grande que, por mais que você tente chegar nela para explicar toda essa situação, que ela mesma é super inteligente, poderia utilizar o conhecimento dela para viver melhor, não, ela se fecha. Ela cria mecanismos racionais, mecanismos lógicos que acaba criando uma prisão pessoal ou uma torre de marfim que ela fica distante dos outros. Então, às vezes é super inteligente, mas ela vai lá para o trabalho dela, ela fica lá frustrada, triste, às vezes até depressiva. E, às vezes, com 10% daquela intelectualidade que ela tem, o colega do lado poderia ser ajudado. Hoje já se fala muito sobre a inteligência também emocional, porque se vê que muitos, digamos, sábios ou gênios da humanidade, eles tinham muita dificuldade quando chegava na parte emocional.
Mas, Paulo, então a inteligência evolutiva seria uma soma dessas diferentes modalidades de inteligência ou é mais do que isso? É muito mais, porque não é só a inteligência do corpo físico ou uma inteligência cerebral. É uma inteligência multidimensional. Então envolve os veículos de manifestação, mas também é uma inteligência que leva em consideração as várias vidas da pessoa. Então, se a gente pensar que a consciência já viveu várias vidas e teve várias experiências, vários experimentos, desenvolveu vários traços positivos, vários traços negativos, já teve situações que ela já não perde mais tempo, ela já consegue priorizar a sua vida, e ela conseguir lembrar disso tudo, ela vai ser uma pessoa mais inteligente evolutivamente. Então, por exemplo, o que seria essa inteligência evolutiva no dia a dia? Exato, uma no coisa dia a dia. prática. Sim. Então, por exemplo, não pensar mal dos outros, ter prioridades evolutivas. Por exemplo, tem gente que prioriza ficar 5 horas vendo TV, sendo que o trabalho dela não é isso, ela não é uma jornalista. Ela simplesmente perde tempo durante 5 horas. A pessoa leva 3 horas do dia só em academia. Ela não é profissional, às vezes, da educação física. Então, às vezes, ela perde tempo com coisas cotidianas que não são tão importantes. Então, com a inteligência evolutiva, você vai começar a priorizar o que é mais importante para você. Outra coisa, você vai escolher companhias mais sadias. E essas escolhas, essas priorizações vão pautar as suas decisões, a sua vida, e aí você vai criar um novo contexto dentro da sua vida. Então, a gente estava falando sobre essa questão do intelectual, né, do profissional. Eu sou da área de computação, de informática. Então, o que a gente mais vê nessa área são pessoas gênios, inteligentíssimos, porém, você não sabe usar o mouse corretamente, é capaz de ele bater a sua cabeça no monitor, de tão grosseiro. Então, Aquilo é um trabalho também que fica muito... Ele é a máquina, né? Então, isso. Talvez as relações sociais, né, não seja uma especialidade desse tipo de profissão. Mas, Paulo, então essa inteligência evolutiva, tu comentasse também a questão da multidimensionalidade, a questão das várias existências. Então, seria a pessoa escolher aquilo que é melhor para ela, aquilo a nível de evolução. Mas, dentro desse paradigma que tu trouxesse para a gente, acho que o parapsiquismo, então, seria uma peça fundamental, não? Como é que fica isso da inteligência evolutiva com o parapsiquismo? Na verdade, o parapsiquismo é um tipo de inteligência também. Então, algumas consciências podem utilizar positivamente, outras negativamente. Então, quando a gente fala muito de evolução, né, dentro da conscienciologia, dentro do novo paradigma, a gente está falando como ciência. E é a ciência da autopesquisa, do autoconhecimento. Então, a gente não está falando, dentro do contexto da sua pergunta, de um parapsiquismo meramente religioso, de um parapsiquismo dogmático, de um parapsiquismo que você é dependente. Muito pelo contrário. É você aprender a ser o cientista de você mesmo, desenvolver o seu parapsiquismo de forma que você seja autônomo, não seja dependente de ninguém, até mesmo de consciências extrafísicas mais lúcidas. Você não precisa ser dependente delas. Você pode trabalhar, como a gente diz na conscienciologia, ombro a ombro, no mesmo nível. Uma intercooperação. Isso, que é muito mais vantajoso a gente trabalhar em intercooperação do que trabalhar isoladamente. Ou trabalhar de forma dependente de um nível de escravidão. Por exemplo, quando existe um guia que quase escraviza a consim, né, a consciência intrafísica parapsíquica. Então, às vezes acontece isso. A pessoa, eu sou muito espiritualizada. Só que o processo da vida dela é baseado em fenômenos parapsíquicos ainda muito castradores da própria evolução, da própria manifestação dela. Mas então, assim, o parapsiquismo ele seria um dos fatores, mas a gente também precisa dessa inteligência evolutiva para saber utilizar, então, as outras inteligências? Sim. Poderíamos dizer isso? Isso. Eu busco estudar bastante dentro da conscienciologia a tridotação consciencial. O que seria essa tridotação? Seriam 3 talentos ou 3 qualidades positivas da consciência. E aí vai ajudar a gente a entender mais essa questão aí que a gente está falando do parapsiquismo. A primeira é a intelectualidade.
desses 3 talentos? É você desenvolver a intelectualidade de forma autodidata, estudar por você mesmo. E estudar tudo que você puder, ler tudo que você puder e as informações que chegarem até você. Sempre com senso crítico e com o princípio da descrença, né? Não acreditar em nada, ter as próprias experiências pessoais. Esse é um dos pilares da conscienciologia, né? Isso que dá credibilidade para a nossa pesquisa, porque senão a gente não está trazendo algo pronto que você vai comprar e vai seguir. Não, você vai estudar, debater, criticar. E ver se tem lógica para a pessoa no dia a dia dela, com a experiência dela, né? Às vezes ela não vai ter lógica hoje, mas às vezes lá para frente ela vai conseguir ver lógica nisso. Então, uma é a intelectualidade, o outro é o parapsiquismo, só que é o parapsiquismo que a gente falou, um parapsiquismo lúcido, independente. E o outro item da tridotação consciencial é a comunicabilidade. Então, de nada adianta ela ter intelectualidade e ficar só para ela mesma, de nada adianta ela ter parapsiquismo e ficar com as informações somente para ela. É ela aprender a utilizar aquele conhecimento que ela tem, tanto extrafísico, da extrafisicalidade, dos fenômenos paranormais, como se diz, e também da intelectualidade, utilizar todo esse conhecimento para ajudar outras pessoas e ajudar ela mesma. Aí, na verdade, já trouxe 3 tipos também de inteligência, né? Que é a intelectualidade, parapsiquismo e comunicação. E que outros fatores ou atributos nos poderiam ajudar no desenvolvimento da inteligência evolutiva, além desses 3? Sim, a gente já falou rapidamente, o princípio da descrença, ele trabalha sobre esse processo da descrenciologia. Então, você aprender a criticar tudo, a questionar tudo que você vê, inclusive esse programa, essa entrevista, isso vai criar em você uma inteligência racional, lógica. Não vai ser uma inteligência baseada em achismos. Né? Porque acho que o importante da heterocrítica e até da autocrítica é que ela seja construtiva, né? E sem apriorismos. A gente fala muito que dentro da conscienciologia, que nós somos céticos. Mas não no sentido negativo do cético que só pensa nessa dimensão material. Não. Nós somos céticos, otimistas e cosmoéticos. A cosmoética é essa ética cósmica, ampla. Então é você ficar cético aos fenômenos parapsíquicos, cético à projeção consciente, mas ter a experiência por você, ter a vivência por você. E isso é muito mais importante do que você acreditar no que eu estou falando, no que você está falando. Isso é muito mais rico. Agora, se você levar em paralelo esse princípio da descrença, vai ser muito mais fácil você ter os fenômenos parapsíquicos, porque você vai estar mais aberto. Paulo, muito interessante. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos a seguir, continuando a falar do tema inteligência evolutiva e desenvolvimento profissional. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.
IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Boa tarde, esse é seu programa Floripa em Foco, um espaço do IPC de Florianópolis. Hoje nós estamos conversando com o professor Paulo Batistella sobre o tema Inteligência Evolutiva e Desenvolvimento Profissional. Paulo, antes nós estávamos conversando, definição do que era inteligência evolutiva, as diferentes modalidades e benefícios. Poderias dar mais exemplos práticos de qual o benefício no nosso cotidiano do desenvolvimento dessa inteligência evolutiva? Sim, existem inúmeros benefícios. Um deles, por exemplo, é você perder o medo da morte. O medo da morte é um dos grandes medos da humanidade, O que vai acontecer depois que eu morrer? É até um tabu, Tem pessoas que não gostam nem de pensar sobre esse tema. O telespectador pode até se perguntar, quando ouviu eu falar sobre o medo da morte, o que ele pensou? Ele ficou com medo, já trocou de canal, já quer sair correndo da sala? Não, a gente estuda esse tema de uma forma desdramatizada e buscando entender melhor o que acontece. E a projeção consciente vai trazer um novo universo para a pessoa, que ela vai acabar desconstruindo esse medo da morte. Porque o medo da morte, ele é o medo do que pode acontecer, de algo e até do desconhecido, Ou de que isso aqui vai acabar. Mas de que forma a projeção consciente, que seria a projeção astral, viagem astral, como é conhecido mais popularmente, como que ela poderia, se é que ela poderia ajudar no desenvolvimento dessa inteligência evolutiva? Sim, eu vejo que ela ajuda porque ela vai te dar mais segurança íntima. Você vai se sentir seguro. Você sabe que não vai acontecer nada depois que você morrer, você vai continuar existindo, então você vai buscar aproveitar ao máximo essa existência nessa vida humana. Outra coisa importante, é extremamente importante isso, responder algumas perguntas existenciais. De onde que você veio? O que você está fazendo aqui? Para onde que você vai? Então, a inteligência evolutiva é você utilizar essas perguntas no dia a dia. É você saber, poxa, eu nasci nessa família porque eu tenho afinidade com ela. Aí você vai pesquisar através da projeção consciente essas relações familiares. Aí você vai entender, vai tentar ajudar mais as pessoas, a sua família. E isso vai te dar mais força para enfrentar tudo que está ocorrendo. Sim. Se você encarar de frente, com autopesquisa, buscando reciclagem. Outro ponto importante é pensar no que vai acontecer depois que você morrer, que a gente já estava falando antes, mas essa certeza de que a vida continua, ela pode tornar a vida mais leve. Eu vejo que às vezes... ela muda também, a visão... Sentido. É isso, acho que o sentido dessa existência, que talvez seria onde acho que a inteligência evolutiva ela faz a diferença. Sim, porque olha... O que eu vim fazer aqui, qual é a finalidade? Antes tu comentava que muitas pessoas se dedicam ao trabalho, é super inteligente, mas aquilo acaba virando o mundo dele. Como é que fica essa questão, então, por exemplo, da profissão com a programação existencial, que é um conceito da conscienciologia, mas também que é conhecido como missão de vida? Tem relação? Isso, tem total relação. Quanto mais inteligência evolutiva eu adquirir, mais eu vou estar alinhado à minha programação existencial. Essa frase que eu falei, ela pode ser um pouco complexa de ser entendida. Eu vou tentar detalhar um pouco mais. Então, se a gente pensar que algumas consciências vêm nessa vida com uma missão, uma vontade de ajudar outras pessoas, uma sensação de que tem algo a fazer, algo a ser feito, e se ela não faz, isso vai gerando uma angústia, vai gerando uma perturbação muito grande para ela, que a gente chama de melancolia intrafísica. Isso é o sinal mais claro de que a consciência, que a pessoa não está na programação existencial dela. E que também não está usando a inteligência evolutiva. Então, a gente falou lá no início da entrevista, a inteligência evolutiva considera os vários veículos de manifestação, você utilizar de uma forma inteligente esses veículos. Mas o que seriam esses vários veículos para as pessoas que entraram agora, estão assistindo? Por exemplo, você dominar as energias.
não jogar mais energia negativa em cima de outras pessoas. Que seria o nosso corpo energético. Isso, o corpo energético. Ou o corpo astral, como a gente chama na Conscienciologia, de psicossoma. Então, você sair do corpo lucidamente, ver o seu corpo dormindo lá na sua cama. Isso acaba com muita ideia pré-concebida, muito dogma, muita lavagem cerebral que foi criada em cima da pessoa. E até lembranças de vidas passadas que são dogmas que até hoje persistem com a pessoa. Então, eu vejo que esse entendimento da programação existencial vai ajudar em paralelo na profissão da pessoa. Mas a profissão seria a programação existencial da pessoa ou seria uma parte? Como é que funciona? Se a gente pensar que a nossa programação existencial é somente a profissão, nossa vida é muito simples. Seria muito superficial. Porque vir aqui só para trabalhar, só ter um emprego, só ter uma profissão, é muito pouco. Nós viemos nessa vida para amadurecer, para crescer, para criar novas abordagens, para entrar em contato com situações diferentes das outras vidas e aprender com isso. E lidar com pessoas de níveis evolutivos mais avançados e mais atrasados também. Então, viver nessa vida, nessa dimensão física, ela vai ajudar nesse ponto de você interagir, às vezes, no local de trabalho com pessoas que têm mais dificuldade. Interagir com pessoas que são mais lúcidas. Mas tirar o máximo de proveito para você ajudar as pessoas que trabalharam lá. Quer ver um problema muito sério que acontece? A pessoa está há 1 ano para se aposentar. Ela entra numa crise. Ela passou a vida inteira fazendo aquela rotina da profissão. Os amigos, o trabalho, às vezes o trabalho ele já está formatado, ela nem pensa mais no que ela... O pensar seria nem refletir mais sobre o trabalho dela. E aí ela entra numa crise. A programação existencial é muito mais ampla. Ela leva em consideração a assistência com as energias, a tarefa do esclarecimento, esclarecer as pessoas, não somente dar coisas prontas. Então não é só algo da profissão. Leva em consideração, por exemplo, o voluntariado. Pessoa que dedica horas da vida dela para fazer assistência sem cobrar nada. E que é tão importante, né, na nossa sociedade, a questão do voluntariado. A própria Conscienciologia trabalha à base de voluntariado, né? Mas então, Paulo, mas a profissão, por exemplo, a gente passa normalmente 8 horas, né, do nosso dia a dia dedicado a uma profissão. Então, seria inteligente usar a inteligência evolutiva para escolher essa profissão, por exemplo, esses jovens que estão aí, né, prontos para fazer vestibular, para escolher, como é que fica, o que a gente poderia trazer para eles, né, os benefícios dessa inteligência evolutiva e a escolha da profissão? Eu vejo assim, que os jovens eles têm que pesquisar muito, porque é um momento de decisão que às vezes ele vai decidir aquela carreira e vai seguir o resto da vida. Normalmente é assim, né? Mas não só isso. Às vezes ele vai decidir por uma profissão que ele ganha mais. Então, eu vou ganhar 15 mil, 20 mil por mês. Bacana. Mas vai lá e vê esses futuros colegas de trabalho. Às vezes são funcionários públicos, por exemplo, que estão anos trabalhando no mesmo cargo e são completamente desmotivados. Ou eles estão trabalhando num ambiente que ele é totalmente degradado. Então, assim, o jovem, ele precisa pensar assim, quanto mais eu ajudar os outros, por exemplo, dentro de uma universidade dando aula, uma medicina, um psicólogo, ou até um engenheiro que constrói uma escola, um prédio que vai reurbanizar um bairro, ele está sendo assistencial. Um cientista que descobre, né, a cura para uma doença. Entende? Então, às vezes não é só uma área que ela já é naturalmente assistencial, como a medicina, mas você pode ser, por exemplo, um empreendedor, aquela sua empresa crescer tanto que você cria uma cidade, e a gente tem casos disso. E gerar empregos, né, que sustentam famílias. Mas assim como tem essas profissões que podem ajudar, né, dentro da nossa programação existencial, teria aquelas profissões que iria contra
o que pode ir contra a pessoa, digamos, no saldo da vida ou no saldo evolutivo, né, que acho que é o que importa, né, no final de uma existência, é o saldo evolutivo. Haveriam profissões que seriam, digamos, contra o caminho, o fluxo da evolução? Na minha opinião, eu vejo que existem profissões nesse sentido, sim. Por exemplo, a pessoa ela viver de matadouro de animais. Por mais que a gente queira defender que a humanidade precisa desses alimentos, mas você está ali no front da situação, vendo os animais morrerem, você está envolvido com aquelas energias diariamente. Ou então você trabalha em uma empresa de armas, ou você trabalha em uma mídia, numa empresa de comunicação que ela manipula dados. Que então, não tem a questão da cosmoética que tu trouxesse antes. Então, né? Eu vejo que às vezes a profissão em si ela já é negativa, mas às vezes não é a profissão, às vezes é o grupo que ele não é positivo. Então, eu sou da área de computação, né, da área de informática. Então, às vezes, você vai trabalhar numa empresa que a empresa faz caixa 2. Ela cria sistemas para burlar a lei. Isso é totalmente errado. Você não tá sendo assistencial, tendo esse tipo de atitude. E provavelmente você está criando o que a gente chama de uma interprisão, né? Você fica envolvido negativamente com aquelas pessoas e aquilo vai te gerar, às vezes, anos para você, até vidas para você recompor aquela situação que você criou. Porque às vezes aquele dinheiro que você ajudou a desviar prejudicou várias pessoas. Entende? É interessante porque, né, tu trouxesse vários temas, a questão do dinheiro, que muitas pessoas às vezes querem resolver logo, né, a vida, ou a questão da ética ou da cosmoética, né, e que às vezes nem sempre o caminho mais fácil é o caminho melhor a nível evolutivo, né? Eu vejo assim, às vezes a pessoa está tão frustrada com o trabalho dela, mas ela não é capaz de abrir mão e ir para um emprego que pague menos, mas que ela vai ficar mais feliz. Ela não é capaz disso, ela prefere ficar frustrada, criando cada vez mais aquele clima doente no local de trabalho, em vez de ir lá para um lugar que ela vai trabalhar, às vezes ter mais horas, mas vai ganhar menos, mas vai se sentir feliz. A hora que ele deitar na cama, ele vai se sentir melhor. Eu acho que outro tema importante que tu trouxesse também, que agora a gente estava mais nos jovens que estão para escolher, né? Uhum. Mas a questão dessa pessoa que já está, vamos supor, na meia-idade, que já está ali, né, um pouco antes de se aposentar e que começa a vir essa frustração. Uhum. Né? Mas aí então é interessante que antes tu comentasse que a nossa programação existencial, ela vai muito além da profissão. Isso. Né? Então, assim, o que a gente poderia dizer para essas pessoas? Eu vejo assim, às vezes a pessoa ela queria ter feito um outro curso de graduação. Aí ela está lá com 50, 60 anos, e aí ela, não, mas eu vou deixar para a próxima vida. Não, aproveita, vai estudar, sai de casa mais cedo, chega em casa mais tarde, mas se é algo que é importante para você e vai te ajudar, vai te fazer mais feliz, então vai estudar, de repente você vai criar uma profissão nova, vai abrir novas fronteiras. Um trabalho de voluntariado, né? Paulo, a conversa está muito interessante, o tema é complexo, a gente poderia estar aqui horas, né, falando, mas infelizmente acabou o nosso tempo. Mas a gente tem uma palestra, né? O IPC oferece palestras gratuitas todas as sextas-feiras, às 19h30. Isso, e excepcionalmente nessa quarta-feira a gente vai ter uma palestra na Universidade Federal lá de Santa Catarina, na UFSC, né, que é na Biblioteca Universitária. O tema é Bioenergias e começa às 19h30. No Instituto, a gente tem regularmente, como você falou, as palestras gratuitas, que começam às 7h30 e vai ter às 9h30 da noite. E no final dessas palestras, a gente tem os trabalhos energéticos. A gente busca desenvolver as bioenergias, vários temas que a gente já apresentou aí nas nossas entrevistas, são trabalhados aí nessa palestra, então a gente convida todos para participarem. Paulo, muito obrigada, então, por ter estado aqui com a gente. Obrigada a vocês pela atenção. Fica o convite para as palestras do IPC. E até o próximo programa, na próxima quarta-feira.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.